Olá pessoal, eu sou Noureddin Ahmad-Alan, advogado trabalhista sindical, professor nas horas vagas, e estou aqui para, dentre vários elementos de alteração, de introdução de alterações que a Lei 13.467 estabeleceu, tratar de um tema que é novo, polêmico e comporta muita discussão, que é o contrato intermitente. Então, assim, no que diz respeito ao contrato intermitente, de fato é introdução, é inovação. Não possuímos no nosso direito do trabalho até então essa figura, e me parece razoável, me parece necessário que se faça uma pequena perspectiva, uma contextualização até um pouco pautada em comparativos, no direito comparado, a esse modelo, método de exploração do trabalho, da força do trabalho. O contrato intermitente não é uma novidade para nós, uma novidade no direito brasileiro, mas não é uma novidade no mundo do trabalho. O contrato intermitente existe em vários países, Inglaterra, Estados Unidos, França, Alemanha, e em todos esses países ele possui, no âmbito de sua aplicação, algumas especificidades, algumas situações, algumas particularidades. O único lugar onde se tem um modelo muito semelhante a esse nosso aplicado, que foi inserido pela legislação, pela 13.467, na Inglaterra, ou seja, que seria a famosa hora zero. Não há garantia de absolutamente nada. Nos outros países, o contrato intermitente, ele se pauta em alguns critérios justamente por ser um contrato de exceção. Isso não é um contrato normal, não é uma relação de contrato natural e normal às relações do mundo do trabalho, pelo menos aquele mundo que nós conhecemos ou pretendemos. Ele sempre tem uma vinculação, quer uma obrigatoriedade de sua existência, de sua afirmação por meio de acordo coletivo, quer por se restringir a uma determinada atividade econômica. Então, nesses cenários existem amarras, existem elementos de restrição de aplicação ou de direcionamento de aplicação, inclusive com garantias para que se evite essa construção que a gente chama de contrato de hora zero. Pois bem, o nosso modelo, ou o modelo trazido pela legislação, ele de fato me parece dos mais danosos. No âmbito da disposição legal, o artigo ele traz uma alteração no artigo 443 da CLT, que estabelece as modalidades do contrato, que o contrato individual de trabalho pode ser acordado de tácito, expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, esses dispositivos já presentes na legislação, e a introdução ou para a prestação de trabalho intermitente, ou seja, ele insere uma nova espécie no gênero contrato de trabalho. E o parágrafo 3º, ele define o trabalho intermitente, é importante também inserido, e importante a conceituação, ele traz que o trabalho intermitente é o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, aí excetua os aeronautas que possuem legislação própria. Um elemento que eu acho que merece aqui um destaque mesmo para quem efetivamente não milita no mundo do trabalho, quem não é do segmento do direito do trabalho, que não milita no mundo do direito do trabalho, e há um direcionamento a pedido da direção aqui da Cultive, que tem de se dialogar efetivamente com as pessoas afetadas e atingidas por essas relações.
Um dos elementos que é comum e necessário à configuração do vínculo de emprego, ou seja, do contrato de emprego como nós o conhecemos, um dos elementos é a habitualidade, ou seja, se construiu ao longo de décadas, e, enfim, muito se discutiu até no âmbito da jurisprudência, critérios para que se aferisse a habitualidade dentro dos elementos a se configurar, a se reconhecer o vínculo de emprego. E o contrato intermitente, ele traz uma exceção absoluta a essa condição, que ele fala que o trabalho com subordinação não contínuo, não é contínuo, não é atividade contínua, ela é descontinuada. Ora, dentro dos elementos do vínculo de emprego, da verificação da configuração do vínculo de emprego, eu tenho como uma condição elementar a habitualidade. Aí se discute parâmetros para essa habitualidade na jurisprudência enfim, nas discussões técnicas, mas a habitualidade é um elemento, em alguma medida ela precisa existir. E até faço aqui uma anotação que a habitualidade deixa de ser um elemento do vínculo. Bom, a partir dessa perspectiva, e aí é uma questão um pouco mais técnica, quando eu admito que um contrato de emprego, que é o caso, pode não ter a habitualidade como um elemento para sua construção e efetivação, ele muito condiciona a essência da subordinação e trata inclusive da subordinação no seu texto, pode-se sim começar a compreender talvez que a habitualidade deixe de ser um elemento do vínculo de emprego, por exemplo, um elemento necessário à configuração do vínculo de emprego. Aqui é mais uma construção, uma reflexão a partir do que essa norma traz. É uma norma de caráter de exceção, como disse, é uma espécie dentro do gênero contrato de trabalho, uma das espécies é agora o contrato intermitente. E me parece que é uma reflexão interessante, para que se compreenda então que talvez, quem sabe, essa introdução, essa inserção desse dispositivo nos autorize a mitigar ou discutir que tipo de habitualidade seria necessária no âmbito dessas relações. E uma outra questão que me parece também significativa no contrato intermitente é que na nossa construção, nos textos que foram trazidos para a nossa legislação, não há uma delimitação de campo de atuação. Por mais que alguns queiram ou possam tratar da parte final do parágrafo 3º como independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, ou seja, essa autorização do trabalho intermitente, ela não está conectada com a atividade desempenhada, ou seja, ela vale para qualquer tipo de serviço, para qualquer tipo de atividade, para qualquer tipo de atividade econômica explorada, para qualquer tipo de prestação de serviço, de atividade cumprida pelo empregado. Então, ele é aí o aspecto danoso e me parece também mentiroso daqueles que defendem que o contrato intermitente ele vem para regular o famoso bico. Isso não é verdade, porque o famoso bico são atividades prestadas em determinados momentos, situações e até em determinadas atividades econômicas exploradas. Quando eu trago dentro da conceituação do que é o trabalho intermitente nenhuma restrição, inclusive pelo contrário, tem uma admissão absoluta, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador. Ou seja, vale para qualquer atividade econômica, para qualquer prestação de serviço. Ou seja, não há nenhum critério de incidência e de aplicação, insisto, se comparado, se analisada a condição do contrato intermitente com o direito comparado, os países que adotam essa regra, países desenvolvidos, sempre tem algum tipo, tirando, insisto, a Inglaterra, sempre existe, mas que tem também é impossível um paralelo com a economia britânica, com a economia da Inglaterra e com sua realidade histórica
social e até do mundo do trabalho com a nossa realidade. Mas mesmo outros países desenvolvidos, alçados nessa mesma condição, nessa mesma perspectiva, eles têm situações de restrição, de direcionamento para a contratação nesse tipo de modalidade. Então, o que o contrato intermitente ele também nos traz, a partir da sua introdução no artigo 443, conceituação no parágrafo 3º, e inserção a partir do artigo 452-A. Ele também, tal como o teletrabalho, ele traz uma burocratização das relações de trabalho. Aquela perspectiva da simplicidade, de princípios como a primazia da realidade, etc., que são inerentes ao contrato de trabalho, essa facilitação, essa desburocratização, e ela é afastada no contrato intermitente, porque o contrato intermitente, tal como o teletrabalho, ele nos estabelece um rigor em relação ao seu cumprimento. Óbvio que esse rigor se dá em razão da especificidade, se dá em razão da necessidade de se delimitar todas as hipóteses de um contrato em regime de exceção. E assim, na verdade, isso ocorre e não me parece também, tal como no teletrabalho, para que se atenda o bico, para que se atenda as pequenas atividades, as pequenas corporações, as pequenas empresas. Esse é um tipo de atividade direcionado para as grandes corporações, atendendo os interesses efetivamente do capital financeiro, daquelas corporações que têm condições de trabalhar com a burocratização de um sistema de contratação, da efetivação e implementação de uma série de regras que dificultam o controle e a execução desse contrato. Ou seja, em hipótese alguma, essa introdução do regime do trabalho intermitente, assim como no teletrabalho, atenderá uma economia que era informal, um mercado que era informal. Isso é uma grande inverdade absoluta e se nos atermos ao texto da lei e a todas as indicações necessárias, a toda a burocratização que ele traz, isso fica muito evidente. E um outro aspecto que é importante, que se traga, é que o trabalho intermitente admitido no Brasil, sem nenhum tipo de condição, sem nenhum tipo de delimitação ou de garantia de salário, e ele admite, como veremos a hora zero, ele não atende um princípio fundamental, um princípio constitucional, o princípio da dignidade da pessoa humana. Eu não entrego dignidade, eu não concedo dignidade a partir da perspectiva que o trabalho é um dos elementos que possa atribuir dignidade ao cidadão, à cidadã, com um mero registro em carteira. Porque o trabalho intermitente, o que dá dignidade não é o registro em carteira. O que dá dignidade ao trabalhador, à trabalhadora, é clara e efetivamente condições salubres de trabalho, condições adequadas de trabalho, ambiente não nocivo de trabalho, remuneração digna, adequada, benefícios, condições de assistência, saúde, segurança, e isso é que dá dignidade ao cidadão e à cidadã. E o trabalho intermitente, ele caminha em sentido diametralmente oposto a toda e qualquer perspectiva que se alinha à dignidade da pessoa humana. Por quê? Porque o modelo por nós adotado, primeiro, ele não excetua, como disse, como o próprio parágrafo 3º traz, ele não excetua a categoria, ele não delimita por categoria, ele não delimita por atividade, ele vale para qualquer tipo de trabalho. Ou seja, insisto, grandes corporações adotarão esse regime, caso para elas economicamente seja interessante. O bico, o mercado informal de trabalho, esse caminhará anos-luz
das condições relativas da contratação via trabalho intermitente. Então, o 452A, ele traz necessidade de contrato por escrito, ou seja, aí é uma questão até lógica, porque se eu compreender que o contrato de trabalho tem seu gênero, contrato de trabalho, e dentro desse gênero tem as espécies de contrato, determinado, indeterminado, intermitente, enfim, teletrabalho, como uma modalidade também, mas nesse caso, especificamente trataríamos daqueles que o 443 estabelece. Ele se apresenta dentro dessa lógica, dessa perspectiva, como uma necessidade de ser formal. Ou seja, eu não posso ter um contrato em regime de exceção, que é o trabalho intermitente, é uma exceção à ideia, ao conceito contratual, e esse contrato em regime de exceção não observar a formalidade. Aí eu teria uma incongruência violenta. Então, a formalidade, nesse caso, não se pode compreender que haja um trabalho cujo vínculo seja reconhecido e, a partir daí, se admita que seja intermitente. Então, a formalidade, como disse anteriormente, é condição objetiva. Os incisos do artigo 452, aqui indicados, eles trazem questões relativas à identificação, assinatura, enfim, elementos necessários ao contrato. E o inciso 2, o valor da hora ou do dia de trabalho que não poderá ser inferior ao valor horário ou diário do salário mínimo, assegurada a remuneração do trabalho noturno superior ao dia. Ou seja, primeiro, na regra geral, no 452A, ele traz uma situação de salário mínimo. O que, aí admitida essa perspectiva, o que se tem? Se tem um salário mínimo em regressão, em diminuição, e eu tenho uma regra de trabalho intermitente que admite a hora, ou seja, já é um trabalho fracionado, já é um trabalho cumprido em regime de horas, não é um trabalho continuado. Ou seja, o que eu tenho de imediato nessa modalidade contratual é um trabalhador que inicia uma relação profissional sem saber quanto receberá ao final desse contrato, ao final do mês desse contrato. Porque nessa regra contratual não há garantia alguma de prestação efetiva de trabalho. Insisto, a famosa hora zero ou trabalho zero hora. O parágrafo 1º do artigo 452-A, ele traz também um critério de convocação. O empregador convocará por qualquer meio de comunicação eficaz para a prestação de serviço, informando qual será a jornada com pelo menos 3 dias corridos de antecedência. O parágrafo 1º, na verdade, ele estabelece a essa relação contratual um aspecto psíquico absolutamente agressivo. Por quê? O trabalhador contratado não possui garantia alguma de cumprimento de jornada, ou seja, não se tem conhecimento, não tem conhecimento o trabalhador de sua remuneração ao final do mês. E para além disso, as convocações serão feitas por qualquer meio de comunicação eficaz, WhatsApp, telefone, e-mail. Se coloca o trabalhador, que já não tem uma segurança remuneratória pela existência de um salário mínimo garantido, ele tem um valor de hora mínima garantida, mas não há salário mínimo garantido, não há garantia de salário mínimo presente em convenção coletiva daquela categoria, por exemplo. O que viola também o preceito constitucional, se formos compreender a ideia da destinação e da natureza do que é o salário mínimo. E quando se estabelece essa comunicação, essa convocação por qualquer meio eficaz, se coloca o trabalhador numa condição de refém 24 horas por dia, 7 dias por semana de uma convocação. E tem que se preocupar e se entender o trabalho, como disse antes, é elemento de dignidade. O trabalho, ele é elemento assim como a família, no âmbito das relações, das nossas relações interpessoais, é elemento fundamental. Ora,
quando eu tenho um empregado, um trabalhador colocado nessa condição, numa condição de espera, de aguardo absoluto, sem garantia de salário, de exposição absoluta, há uma exposição, aqui há um abuso violento da assimetria, do desequilíbrio que existe dentro da relação contratual. Ela é desequilibrada por natureza, ela é assimétrica por natureza, mas me parece que nessa condição que se estabelece a possibilidade de convocação por qualquer meio eletrônico, sem garantia de recebimento de salário mínimo ao final de um mês, com trabalho ou sem trabalho, e alguns modelos dentro do direito comparado asseguram um direito de recebimento X, que decorre de uma jornada necessariamente a ser praticada. O modelo do trabalho remunerado a zero, né, o trabalho a hora zero, ele causa uma instabilidade emocional e psíquica, ele trará uma instabilidade emocional e psíquica violenta nessas relações de trabalho. O trabalhador exposto constantemente a uma chamada, a uma comunicação, refém de meios de comunicação, 24 horas por dia, 7 dias por semana, isso no âmbito das relações interpessoais, isso é agressivo. Isso alija o trabalhador, isso retira do trabalhador, a possibilidade de um convívio pleno familiar, de uma vida para além da espera e do aguardo dessa relação contratual. Essa hipótese efetivamente é absolutamente danosa, porque, insisto, coloca o empregado ou a empregada num nível de exposição violento, um nível de exposição inigualáveis dentro da relação do contrato de trabalho. E parágrafo 2º trata: recebida a convocação, o empregado terá prazo de 24 horas para responder ao chamado, presumida no silêncio ou recusa. Ou seja, é um elemento também, dentro da perspectiva do parágrafo 1º, de um assédio constante, de abalo psíquico constante. Então, a saúde do trabalhador da trabalhadora é objetivamente afetada o tempo inteiro. Outro aspecto, remetendo ao 452B, que tem relação com essas questões relativas ao 452A, primeiro, aqui no 452A, nós temos ali alguns critérios de celebração, de contratação. Indo ao 452B, o que nós temos? É facultado às partes convencionar por meio de contrato de trabalho intermitente. Do contrato de trabalho intermitente. Reproduz, facultado às partes, reproduz algumas das perspectivas que estão ali colocadas no artigo 452A, mas, por exemplo, o que me parece mais danoso, o inciso 4 trata formato de reparação recíproca na hipótese de cancelamento de serviços previamente agendados. Ou seja, o trabalhador, o empregado, a empregada aceitou a convocação e após aceitar a convocação, por exemplo, não comparece. Inicialmente, no texto original da Lei 13.467, havia imposição de multa ao empregado. Ao empregado, a empregada que não comparecesse se impunha uma multa. Isso foi retirado, mas é colocado com um cinismo, de maneira cínica, absolutamente cínica, como uma faculdade dentro do poder que as partes possuem de convencionar. Precisamos lembrar aqui que esse contrato de trabalho é aquele assimétrico, desequilibrado, onde o empregador é o estipulante, onde o empregado é o aderente, é um contrato de adesão, é um contrato onde o empregador tem o poder de autotutela, discricionalidade, ou seja, ele pode estabelecer a maneira, tem poder diretivo e potestativo, ou seja, ele dirige e estabelece a maneira como esse contrato é conduzido, independentemente da anuência, da divergência, da oposição do empregador. Então, quando se lê faculdade, entenda-se imposição.
não é crível que se compreenda que eventual multa imposta por um contrato dirigido pelo empregador, assinado pelas partes, possa ser ensetado mediante uma livre, prévia negociação, uma negociação onde os contraentes são livres e iguais. Isso não existe no âmbito da relação do contrato de trabalho. No intermitente, insisto, pela ausência de garantia remuneratória, esse nível de exposição do empregado é ainda maior. Então, essa faculdade às partes é um cinismo do legislador que retirou do texto inicial a disposição que estabelecia a multa, havia uma multa ao empregado que não comparecesse. E até na ideia do que é o contrato, é uma relação que, em tese bilateral, dois lados, enfim, em pese o estipulante, o outro aderente, mas que estabeleceu uma multa apenas uma das partes. Se o empregado comparece, assume a convocação, aceita a convocação e não comparece, é uma multa. Mas se o empregador permanecer 6 meses, ou um tempo até superior a esse, sem convocá-lo para o trabalho, não há nenhum tipo de imposição de penalidade, não há nenhum tipo de garantia ao empregado. Um dos caráteres que a gente trata na teoria dos contratos, que é o caráter sinalagmático, de obrigações mútuas, de obrigações recíprocas, ele era afastado nessa condição legal. Ou seja, o não comparecimento impõe ao empregado uma multa. A não convocação do empregado, a não convocação do empregado pelo empregador apenas faz com que as partes mantenham-se nos seus respectivos momentos e situações. Não há trabalho, não há pagamento, não há convocação, não há pagamento. Esse dispositivo foi retirado e a disposição que fala em faculdade de se convencionar isso é de cinismo absoluto. Isso será imposto e terá o empregado que eventualmente discutir toda essa imposição, o caráter leonino dessa condição, talvez uma via judicial. Então, essa possibilidade de se facultar a imposição de multa na negociação direta, me parece, porque é facultado às partes. Ou seja, esse tipo de contrato, pela sua particularidade, pela sua natureza, deveria ser admitido apenas, por exemplo, se fosse o caso, uma vez admitida sua inserção no nosso modelo, teria que ter uma proteção, uma blindagem maior, talvez aí pela via negocial coletiva, sindicatos, fazendo reserva, inclusive, que os sindicatos também têm tido sua fonte de custeio alijada e, a partir daí, o seu enfraquecimento. Então, nesse sentido, analisando o artigo 452A ao B, são semelhantes em vários aspectos, né? Tratou de critérios de convocação, etc. E o 452B ele traz efetivamente essa possibilidade de que essas condições sejam convencionadas. Me parece, insisto, um cinismo do legislador, porque essas condições não serão convencionadas, elas serão impostas da maneira que melhor atender o empregador, porque essa é a regra que vigora, que existe no âmbito das relações do contrato de trabalho. Um outro dispositivo que também traz essa legislação e guarda relação claramente com esse desequilíbrio, essa simetria muito maior do que qualquer outra condição contratual, é que, por exemplo, a lei admite que, decorrido o prazo de 1 ano, sem qualquer convocação de empregado pelo empregador, contada a partir da data de celebração do último contrato, da última convocação ou do último dia de prestação de serviço, ou que for mais recente, será considerado rescindido de pleno direito o contrato de trabalho intermitente. Aqui, de fato, ele traz até uma anomalia, na minha perspectiva, pelo seguinte: ele entende aqui a aplicação de uma espécie de justa causa, ou seja,
Se não for chamado, pode-se estabelecer a rescisão do contrato, muito embora não haja obrigação de acionamento de convocação. E nas hipóteses que a legislação trabalhista trata da justa causa, ela admite a famosa chamada rescisão indireta dos contratos de trabalho, ou seja, quando o empregador descumprir regras contratuais, o empregado pode efetivamente efetuar a rescisão indireta, ou seja, entender como rescindido o contrato de trabalho, entender como concluído o contrato de trabalho por culpa do empregador. E aqui, o 452D, ele traz essa perspectiva, ele traz essa ideia de que será considerado rescindido de pleno direito o contrato de trabalho intermitente. Ou seja, se é uma rescisão de pleno direito, se é uma rescisão justificada, me parece que se poderia compreendê-la como as hipóteses de descumprimento de regras pelo empregador. E por que eu trato disso? Porque, na sequência, essa rescisão gera uma multa pela metade das verbas trabalhistas ali indicadas. Ou seja, o empregado não concorre em absoluto para que o ato seja praticado. Pelo contrário, ele se dá pela omissão, pelo não acionamento, e ainda assim as verbas trabalhistas, algumas delas são pagas pela metade. Me parece aqui que dentro do próprio sistema de normas de legislação é possível compreender ali algo mais para além dessa imposição, ainda que seja uma disposição legal. Me parece que é possível talvez compreender um pouco para além disso que o texto legal traz a partir dessa análise sistêmica, ou seja, se é considerado rescindido de pleno direito, me parece que é uma rescisão justificada, e se é uma rescisão justificada, remete-se ao dispositivo presente nos artigos que, inclusive, o 452E trata. Uma outra situação que a legislação também se mostra omissa nesse sentido, diz respeito às verbas rescisórias do aviso prévio, né? Ou seja, ao critério do aviso prévio nessas relações de contrato intermitente. O aviso prévio, ele trata, claro, como indenizado, será indenizado o aviso prévio nos termos da legislação, e não faz menção a critérios de proporcionalidade. O aviso prévio hoje, por alteração legal, ele se admite pago de forma proporcional, ou seja, o aviso prévio é garantido o mínimo de 30 dias e para cada ano trabalhado ou para cada dia além dos 12 meses, digamos, para cada 12 meses são 30 dias, para cada dia além disso há uma proporção que a legislação assim estabelece. O parágrafo 2º não fala em proporcionalidade, mas me parece que essa proporcionalidade, em que pese não remeta especificamente ao dispositivo legal nesse sentido, ela deve ser observada também, ou seja, o contrato intermitente que ultrapasse um ano de vigência, independentemente da quantidade de acionamentos, ele deve observar essas regras de proporcionalidade no que diz respeito à aplicação do aviso prévio. E um dos aspectos talvez mais danosos, e acho que isso é extremamente relevante que se destaque aqui, do contrato intermitente, sem dúvida alguma, é uma alteração estabelecida pela legislação, pela medida provisória 808/2017, importante também fazer esse recorte aqui cronológico ao tempo dessa gravação, dessa exposição. Estava em vigor a medida provisória 808/2017, que alterou vários dispositivos da Lei 13.467 e que pode ser objeto de alterações pelo Congresso Nacional. Ou seja, alguns dos aspectos aqui tratados podem ser afetados por emendas propostas a essa medida provisória. Mas houve a introdução nessa medida provisória de um dispositivo legal que trata da condição de segurado, e naquela perspectiva inicial do que se dá civilidade, do que se dá dignidade ao trabalhador, à trabalhadora,
a Seguridade Social também é um elemento de dignidade. E há uma regra absolutamente danosa e lesiva que trata da necessidade de complementação pelo trabalhador, trabalhadora, do valor para que se atinja um teto de previdência para que ele possa manter a sua qualidade segurado. Ou seja, o parágrafo 1º trata da seguinte situação: os segurados enquadrados como empregados que no somatório de remuneração feitas de um ou mais empregadores no período de um mês, independentemente do tipo de contrato de trabalho, receberem remuneração inferior ao salário mínimo mensal, poderão recolher a diferença entre a remuneração recebida e o valor do salário mínimo mensal, em que incidirá a mesma alíquota aplicada à contribuição do trabalhador retida pelo empregado. Ou seja, primeiro ele faculta a esse trabalhador que, como ele começa da hora, digamos, da hora zero hora, ele não tem garantia remuneratória alguma. Então ele pode, inclusive, não ser acionado, que não gerará a ele qualquer tipo de renda. E ele pode ter vários contratos intermitentes ou não, mas destaco que é quase impossível que se tenha um contrato intermitente e um contrato em outra modalidade, sob pena de não se atender claramente os aspectos do contrato intermitente, as convocações, etc. E ele admite a hipótese do recolhimento previdenciário desse trabalhador ou trabalhadora não alcançar o salário mínimo, porque se compreende que é possível que ele não receba o salário mínimo. Ele também, de um cinismo absoluto, faculta ao trabalhador, a trabalhadora, a complementação do recolhimento do seu salário de contribuição para que atinja o mínimo. Pois bem, o trabalhador, para que contribua, ele precisa de renda. Se não tiver renda, não fará contribuições facultativas. E o parágrafo 2º, que arremata essa discussão, retirando qualquer tipo de civilidade dessa condição contratual, ele arremata: na hipótese de não ser feito o recolhimento complementar previsto no parágrafo 1º, o mês em que a remuneração total recebida pelo segurado de um ou mais empregadores for menor que o salário mínimo mensal, não será considerado para fins de aquisição e manutenção da qualidade de segurado, nem para cumprimento dos períodos de carência para concessão de benefícios previdenciários. Ou seja, ainda que ele tenha compulsoriamente contribuído por conta daquelas horas que efetivamente prestou o serviço, cumpriu o trabalho, ainda que isso tenha acontecido, caso não haja complementação para atingimento do teto, como se isso não existisse. A legislação aqui ela é omissa no que diz respeito a... fala na qualidade de segurado, mas não diz, na verdade, me parece que essa contribuição terá fins, terá efeito para o regime geral de previdência, ou seja, para contribuição para reconhecimento como tempo de contribuição. Só que retira, o que também é uma anomalia violenta, a condição de segurado, ou seja, esse trabalhador não poderá utilizar o regime de previdência para nada. Bom, se não pode utilizar para nada, talvez também não para aposentadoria, ou para um requerimento nesse sentido. Então, me parece que essa redação também é temerária, é complicada, é contraditória, mas muito claramente ele retira do regime de previdência o trabalhador que não complementar, ainda que ele esteja contribuindo. O que na ideia de um regime compulsório de previdência, que é o que nós temos, é absolutamente inaceitável e ilegal, porque o que dá direito à qualidade de segurado é essa compulsoriedade. Ou seja, aqui é uma alteração no sistema que regula a legislação previdenciária também. E uma alteração grave, ou seja, eu elimino a ideia de compulsoriedade do sistema. Porque até então eu tenho um sistema que é compulsório. Para que eu possua a qualidade, eu preciso estar contribuindo, ou a contribuição é obrigatória dentro desse modelo de trabalho. E mesmo contribuindo de maneira contínua, que se admite aqui essa contribuição reiterada, mas se ela não atingir esse mínimo que a legislação está estabelecendo, que é
o equivalente ao salário mínimo, o trabalhador, a trabalhadora perdem a qualidade de segurados. Isso, em termos de civilidade, em termos de sociedade, é absolutamente inaceitável. É literalmente afastar objetivamente a população mais pobre, mais carente. É esse o aspecto da norma. Esse tipo de contrato intermitente é direcionado à população pobre e carente, a população que tem um sem número de necessidades de toda a ordem, afastá-lo de regimes de proteção do Estado. Ainda, insisto, isso me parece inaceitável, que exista a contribuição. Aquela contribuição que é compulsória a partir dos serviços que esse trabalhador, trabalhadora prestaram, cujo recolhimento ele não pode eleger ou não, porque ele é compulsório, mas mesmo diante dessa compulsoriedade no recolhimento, a partir do vínculo que existe, ele é retirado, ele é excluído, ele é afastado do regime de previdência, caso não complemente, e é muito claro, um regime de que se admite que o trabalhador ou a trabalhadora esteja recebendo menos do que um salário mínimo por conta das atividades prestadas, é óbvio que eventual dinheiro recolhido, atingido, obtido, não será destinado à complementação de regime de previdência, será de teto para admitir essa contribuição válida para que se estabeleça a qualidade de segurado. Será destinado à subsistência. Isso parece muito claro, à alimentação, aos consumos e necessidades diárias. Então, o contrato intermitente, de maneira muito direta, ele dá dos mecanismos, dos novos modelos de contrato, dos regimes inseridos na reforma trabalhista, na Lei 13.467, ele é seguramente um dos maiores retrocessos no âmbito de sociedade, no âmbito de construção de relações de trabalho, no âmbito de civilidade. Ele é contrário a diretamente tudo aquilo que a Constituição Federal estabelece como elementos constitucionais pétreos de proteção, de saúde, de segurança, de dignidade. O contrato intermitente, ele se choca objetivamente com todos os valores e princípios mínimos do direito do trabalho, das relações humanas, inclusive. E é seguramente dos elementos mais nefastos que essa reforma traz, quer pelo aspecto econômico e dessa ausência de garantia remuneratória, ausência também de sensação de pertencimento, ou seja, um trabalhador descontinuado, é um trabalhador que não tem uma rotina de trabalho. Isso interfere, essa falta de rotina, essa falta de continuidade, interfere não só nas relações interpessoais, no seu dia a dia, na sua família, interfere também no mundo do trabalho, e também se trata de um dos elementos a dificultar a organização de classe, de categoria, sensação de pertencimento, atuação do movimento sindical na busca, luta e defesa dos interesses desses trabalhadores e trabalhadoras, porque é um trabalhador que, insisto, não possui continuidade, não só no seu dia a dia de trabalho, como também em suas relações dentro do âmbito do contrato de trabalho. Então, assim, me parece um dos elementos mais nocivos que essa reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, traz para a nossa realidade, para a realidade dos contratos do mundo do trabalho, do mundo do direito do trabalho no Brasil. Agradeço, até a próxima.